Eu posso afirmar que nestes 5 anos o Brasil marchará 50 anos no seu progresso, caminhando com seus próprios pés e dominando com a energia dos seus filhos todas as dificuldades que ainda estão no seu caminho. O Brasil agora se apresenta numa fase extraordinária de desenvolvimentos. A sua dimensão imensa continental está sendo rasgada por estradas que ligam em todas as direções o solo brasileiro. Vamos construir uma nova nação dentro de nossas próprias fronteiras. Bernardo Sayão é uma figura que ainda vai aparecer mais adiante nos compêndios de história do Brasil. Era uma figura curiosa. Fisicamente, um atleta, um gigante. Era a imagem do velho bandeirante que enfrentava sozinho com as suas forças físicas todas as vicissitudes da natureza, todas as violências que esse Brasil imenso ainda oferece aos que o querem desbravar. E aí, senhor? Beleza. Tranquilo. Joia. Mais um, né? Vamos lá contar as histórias aí, ou deixar o povo contar as histórias de... Abrir o microfone para as pessoas contarem. Os pioneiros. Sua própria história, né? Os pioneiros contarem a sua própria história. Caminho para a Sailândia, passando por Imperatriz. Fatos e memórias. A história de Açailândia teve sua origem em 19 de julho de 1958, quando os bravadores da rodovia Belém-Brasília encontraram a nascente de um riacho de águas cristalinas, onde havia muitas palmeiras da espécie açaí. Com a descoberta do riacho, chegava também a trilha da estrada. Interessante. Olha esse livro aqui, Zaca, que interessante. Caminho para Açailândia, passando por Imperatriz. Olha aí, não dá pra gente contar a história de Açailândia, Arnoldo, sem citar Juscelino Kubitschek e principalmente o engenheiro Bernardo Sayão, né? Sim, claro. Que foi o herói da construção da rodovia Belém-Brasília, mas morreu antes da inauguração dessa BR. Pois é, morreu aqui em Açailândia, inclusive, né? Foi o primeiro a ser enterrado lá em Brasília. Isso, verdade. Bernardo Sayão era o braço direito do presidente Juscelino Kubitschek. Com o início da construção de Brasília, Juscelino nomeou o engenheiro Bernardo Sayão como diretor da nova CAP. Na época, Sayão era o vice-governador de Goiás. Bernardo Sayão desenvolveu um grande trabalho ao lado de Israel Pinheiro, presidente da nova CAP, conquistando assim a confiança do presidente Juscelino Kubitschek. Ao criar a Comissão Executiva da Rodovia Belém-Brasília, o presidente Kubitschek nomeia o engenheiro Bernardo Sayão como supervisor-geral da obra de integração do Norte ao Sul. Este ato deixa Bernardo Sayão muito feliz e eufórico, pois esse era o seu sonho de ligar o interior do Brasil ao Sul desde quando fora vice-governador de Goiás. Predestinado, Sayão então inicia a abertura da estrada
que cortava os estados do Pará, Maranhão e Goiás, com mais de 2.200 quilômetros. Ele liderou 11 empreiteiras e mais de 3.000 homens. E aqui foi onde tudo começou, em julho de 1958, quando a equipe de topografia chegou aqui, inclusive no riacho, que deram o nome de Riacho Açailândia, né? Como foi admirável chegar e ver as matas, né? Rios, águas limpas, né? A partir do momento que foram construindo a estrada, que vieram formar os acampamentos, os barracões de suporte, e as pessoas, quando foram chegando, viram que era um lugar de terras férteis, né? Tinha muita terra devoluta. Então a gente está bem aqui, onde a equipe que foi comandada pelo engenheiro Bernardo Sayão, o idealizador dessa estrada, montou o acampamento e aí surgiu a Açailândia nesse contexto. Senhor, hoje quem vê a Açailândia acha tão fácil, né? Porque, olha, quando nós começamos esse serviço aí, da locação dessa estrada, olha, essas vilazinhas não era só mata, era só a selva mesmo. A picada, ela andava devagar, em terra, em cipueiro, andava mais devagar, né? Tinha dia de nós fazer 800 metros, tinha dia de fazer 1 quilômetro, fazia quando pegava uma ponta de mato melhor, fazia 1,5 km de picada. Não se via nem falar em motosserra. Naquele tempo era só no machado. A árvore grande cortava de 4. 2 de um lado e 2 do outro. Rapaz, aquele dia para nós começou muito cedo. Nós saímos lá de onde nós estávamos na picada, lá na frente. Nós saímos 3 horas da manhã. Só por a picada que nós vinha fazendo. Nós chegamos 8 horas do dia. Aí eu cheguei, coloquei a minha cachorrinha bem na ponta de uma travessa do barraco. Barraco de lona, né? Eles estavam em pé dentro do barraco, lendo um telegrama que a família dele tinha passado para ele. Que quando o pau caiu, aquela travessa deu um açoito na ponta que quase que eu não acho a minha cachorra. Quase que eu fico sem rede. Viu? E aí no sufoco, que tinha muita gente, né? Nós usamos bimbarra para tirar aquelas gaias de pau que ele ficou debaixo, viu? Esse lado direito dele foi o mais atingido. Quebrou o braço dele, o olho dele na mesma hora ficou muito inchado, viu? Quase estourava o olho dele. Mas ele ainda estava vivo ainda. A gente ficou naquela clareira lá, balançando aqueles cobertorzão grande, e com 4 segurando o cobertor com um dentro, entendeu? E com aqueles panos ensanguentados do Bernardo Sayão. E aí eles pensavam que tinha sido os índios que tinham atacado, mas não foi nada disso. Senhor, me mencionamos por que assim? Porque uma pessoa daquela é assim, não era para morrer daquele jeito, porque ele estava ali como a segunda pessoa do Juscelino Kubitschek, né? Mas quis o destino que um trágico acidente tirou a sua vida em 15 de janeiro de 1959. Bernardo Sayão foi a primeira pessoa a falecer em Açailândia. Foi uma comoção social no país inteiro. Bernardo Sayão se transformou em um mártir, um herói nacional. Quando a notícia chegou, já eram umas 5 horas, já anoitecendo, porque a primeira notícia ele ainda não tinha falecido. Quando a gente ficou sabendo do acidente, aí os jipes da Redobras vieram todos para o aeroporto, porque a primeira informação por rádio que eles receberam é que o corpo ia para Belém para fazer a necrópsia. A cidade toda ficou abalada. Aí no dia seguinte, o avião veio de Belém, levou o corpo.
Aí a gente foi para o aeroporto, eu tive a oportunidade de entrar no avião. Eu não, muita gente, todas as pessoas que quiseram entraram e vimos a urna funerária com o corpo dele dentro, mas estava lacrada. Ficou todo mundo em choque, porque ele era muito querido, todo mundo, os funcionários, os casacos, todo funcionário gostava dele. Eu trabalhava no comércio, eu tinha contato com eles constante, era muito, todo mundo me conhecia. E a gente teve essa oportunidade de ver. Entramos, vimos a urna funerária, aí estava lacrada. Todo mundo tinha respeito com ele, todo mundo. Ele tratava todo mundo, era como meu filho, era só meu filho. Eu vou lhe falar uma coisa, um homem daquele, senhor, era muito querido, muito, muito, muito. Nós chegamos no dia 11 de agosto, 7 de setembro nós entramos na varedinha assim, gastamos 2 dias do Bom Lugar, do centro, onde tinha um barraquinho que era dos caçadores. Chegamos, arranchamos, e no outro dia fizemos os barraquinhos para mais agasalhar e começamos a brocar a mata e derrubar. Derrubamos 96 linhas de roça, plantamos tudo de arroz. Em frente ao pau da barriguda ali era a minha barraca no faixa da estrada, porque a mata estava ali afora todinha, né? Barraco feito de barro, barreado de barro, assim. O morador mais antigo, quando eu cheguei aqui que tinha, era o Zé Branco, que era dono de uma possezinha do campo de aviação, vindo no rumo dessa lagoa. Aquela lagoa ali não tinha lagoa, era tudo seco. E aí ele tinha a possezinha dele pegada do campo de avião, 1000 metros, né? Tirando lenha na mata aqui em frente, encontrei 2 pezinhos já grandes assim. Eu arranquei eles e plantei ali. Quando ele já estava mais grandinho um pouquinho, caiu um curisco num e já rachou ele assim. Eu cortei e não brotou, né? E aquele formou e está aí. É poucos que contam uma história dessa, né? Plantar uma árvore daquela, está com 50 e poucos anos e ainda ver o pauzão daquele que carreguei no ombro assim, o pauzinho, e agora quantos caminhão precisa para cortar ele e carregar. Né? A Sailândia aqui, ela só tinha umas 4 casinhas lá embaixo, onde é a entrada do campo de futebol, do outro lado. Aí dali para frente começou aumentando. Quando a gente chegou para cá só era o acampamento, que tinha a residência aqui em cima, onde é o ponto de van, e lá na entrada do campo de futebol tinha o alojamento dos funcionários e a cantina, e lá onde é perto dali, que é da Bom Jardim de Baixo, antigamente era conhecido como Rua do Sapo, tinha a oficina. Que tinha oficina, tinha um bocado de máquina velha jogada lá, e era só aquilo ali mesmo. No dia 12 de outubro de 1959, eu já estava candidata a representar a Rodobras. Eu vim com o doutor Afonso, que era na Rodobras, sua esposa, Dona Maria, Dodô Milhome e o Frei Gil. Éramos 5. Aí a gente veio nessa estrada, saímos cedo de Imperatriz, estrada carroçal, mas a floresta ainda estava impecável nas suas margens. Chegamos à tarde, a equipe logo chegou de Belém. Os engenheiros que vieram acompanhando eram o Dr. Valdir Buide, era o Coronel Lino Teixeira, Dr. Joanito, lembro bem do Fontinelli, que era o fotógrafo da equipe. O barracão ficava ali acima onde tem o Ponta das Rãs, não tem um pé de caju, era por ali que era o barracão instalado, onde a Rodobras era instalada. Aí tinha o aeroporto que segue ali na rua Tasso de Calda,
Ele vinha até o final aqui, a estrada vinha reta, mas na margem da estrada até a Boeira só tinha máquinas e barracão do pessoal que trabalhava nas máquinas. Ainda não tinha habitante. Eu cheguei aqui, eu tinha 10 anos. Eu cheguei em 62, eu lembro como hoje, era 20 de outubro de 62. Então era um vilarejo, tinha Belém, Brasília, depois estou no 10010, era só um caminhozinho pequeno. A gente não tinha nem muita perspectiva de progresso, porque naquele tempo era muito sombrio as coisas. A gente não acreditava que a Sailândia ia se tornar quase uma metrópole, se comparasse com a Imperatriz, que já estava com mais de uns 100 e tantos anos. Passava poucos carros, no sentido Belém, Imperatriz. Passava até muitos tempos sem passar carro. Era um evento, uma aventura que nós tínhamos e deu certo. A partir da inauguração da rodovia Belém-Brasília em 1960, a Sailândia começa a receber famílias de várias regiões do país, principalmente do Nordeste. Esses imigrantes, ao chegarem, muitas vezes usavam o único meio de comunicação de massa, o chamado Boca de Ferro, do locutor Satídio. Atenção, sou Idemar. Seu Idenor chegou aqui na Sailândia. Está aqui na voz do seu Landim, ele queria a sua presença aqui na voz. Eu vi o primeiro locutor da Sailândia assim, porque o pessoal chegaram, que o Landim me chamou para me trabalhar com ele lá, e aí tinha essa voz lá, que era para anunciar a sorveteria dele, e aí o pessoal começava a chegar pedindo para fazer anúncio pro pessoal que chegava. Vai Restaurante São Luís, uma amplificadora que era o Satílio, era o locutor, analfabeto locutor, pra ter ideia. Chamava pra propaganda, hoje vai ter o jogo e o Said tá aí e tal, e vamos pra torcer, e todo mundo ouvia. No início da década de 1970, a Sailândia vivenciou mais um marco fundamental para o seu desenvolvimento: a construção da BR-222. Essa importante via de escoamento interligou o interior do Maranhão à capital São Luís, facilitando o transporte de pessoas, mercadorias e impulsionando significativamente a economia local. A obra foi realizada durante o governo de José Sarney. A BR-222, além de favorecer a integração regional, consolidou-se como um corredor estratégico para o crescimento da cidade. Essa infraestrutura viária foi determinante para transformar a cidade em um polo emergente do sudoeste maranhense. Houve a concepção nossa, e eu tive uma grande participação nisso, e nós procuramos integrar a área do Tocantins, abrindo a Sailândia Santa Luzia. Como o governador Sarney fez discutir a BR-222, porque ela nasce lá no Ceará, e ela formaria o complexo transamazônico. A 222 abriu caminho para a Sailândia sair para o desenvolvimento, sair fora da BR-010. Então ela abriu o trecho daqui para São Luís. O Maranhão fez uma grande infraestrutura que nós construímos. Nós planejamos que ela fosse construída. E quando presidente eu completei isso. A necessidade de criar uma escola
cristã aqui em Açailândia, que era a nova vila, para suprir duas necessidades. Uma de ensinar a Bíblia para as crianças e ajudar uma escola mais, embora simples, mas atendendo às necessidades das crianças, porque não havia bem escolas aqui, e também ajudar na criação de uma congregação, futuramente uma igreja cristã, com uma escola anexa. É um pouco difícil descrever o que a gente sente em face do prazer de ver um sonho realizado numa escola. E era o meu desejo ver o que eu vejo hoje. Eu me sinto honrada, alegre, feliz, satisfeita, de um modo que nem tem palavra para explicar. Só Deus sabe como eu me sinto agradecida. Essa escola ter vencido tantas barreiras, tantas oposições, tanta coisa que não dá nem para mencionar por metade. Foi assim, a gente, como eu já tinha trabalhado 2 anos no município, né, eu tinha feito meu nome, por incrível que pareça. Eu era professora do 5º ano, no caso, né, e já conhecia meio mundo de gente aqui, e falava, vamos abrir aqui. Aí pegamos isso aqui, que era uma garagem, fizemos 2 coisas de tábua ali, compramos as carteiras e abrimos a escola. No primeiro dia que a gente abriu, já matriculamos 30 alunos. E sem registro, sem nada, na tora aí. Aqui já existia 17 mil habitantes, um povoado com 17 mil habitantes. A necessidade de um povo precisando de educação para os seus filhos, né? Quando eu cheguei, existia realmente só o município, a escola municipal Gonçalves Dias, né? Isso aí até a 4ª série primária, né? E fundamos o Colégio José Américo de Almeida aqui na cidade de Açailândia, de ensino de 1º grau e em seguida de 1º e 2º grau, né? Tudo aqui começou com a iniciativa privada, né? E não foi diferente da educação como fizemos aqui na cidade de Açailândia. Hoje eu vejo, quando eu entro num comércio, isso aqui foi meu professor. Eu chego em Imperatriz, isso aqui foi meu professor, isso aqui foi meu educador. É a coisa que me deixa mais feliz, é eu ter feito com que a Açailândia crescesse e não ficasse para trás como muitas outras cidades ficaram. A Açailândia chegou a ser campeã na região de Imperatriz. Muito boa o time, porque o povo que jogava aqui era o povo das máquinas, que vinham de fora, de Belo Horizonte, de São Paulo. Bom de bola, e nós aproveitava eles, fazia o time, né? E uns bons de Açailândia entravam no meio, mas o povo mais era de fora, né? Chegou o Léo Irata também, na época, o Haroldo da Tânia chegou. E o Renan, tudo bom de bola, veio da Bahia, buscava jogador. O Renan, mas o Haroldo era... Aí veio o Adalto junto com eles, um baiano bom demais. E lá na Colônia Gurupi tinha uns jogadores lá que se juntavam a nós. E esse pessoal da Tratex, que veio trabalhar aí na época, que chamava da Mendes Júnior, eles vieram de São Paulo, do Rio, de Brasília e juntavam no time. Veio o Haroldo, né? O Adalto, o Delício e o Diran. Veio surgindo aí o Pedro, meu irmão, né? Chamava Pedão, né? Muito bom de bola, inclusive era o goleador. Aí veio o Hermes, bem novinho, nós botamos para jogar, né? Hermes botamos para jogar. E ele já entrou no nosso meio pequeno. Vem o Renan, que era novo também, já entrou no meio da gente para ajudando. São Paulo veio depois, o Íris, o Toninho, o Roque, jogava bola demais, os 3 irmãos. Toninho, Roque e Edmilson. O professor Dorival não gostava de esporte, mas nós colocamos, não abraçava o esporte. Aí nós colocamos, quando começou o ginásio, isso nós chamávamos de ginásio, que começou, terminou a admissão, que era o 5º e o 4º, a admissão, aí ela passava para o ginásio. Aí ele fundou o ginásio e acredita que nós chegamos na final.
Aí lá, aí, pessoal, foi todo mundo. Tu viu o jeito do estádio, velho? Rapaz, e nós gritava. Aí eu, lembrando aqui o Dorival, uma hora lá os cabas deram uma falta, ele entrou dentro do campo, querendo mandar. Estão roubando e tal, não pode, eu sou a autoridade daqui, eu sou o professor, o diretor do colégio, estão roubando meu colégio. Doido, rapaz. Não tinha um local, a não ser a Ceilândia, que podia conseguir os desenvolvimentos, a não ser São Luís e Belém. Como nós estávamos no eixo, nós tínhamos um aeroporto internacional Imperatriz, então isso tudo nos credenciava a ser o grande mote da época para a industrialização. A madeira, nós ficamos assim, rodando no meio da madeira e começamos a fazer as áreas de expansão urbana. Aí nós começamos a fazer os loteamentos. Mas nós fiquemos na madeira aí durante uns 2 ou 3 anos, porque na verdade eu não era um cara entendido de madeira, eu era mais de escritório, né? Aí eu aprendi a mexer com madeira, eu montei aquela serraria lá no pé da Ladeira Vermelha, né? E que nós começamos então, eu fui a mexer, aprender a mexer com madeira. O grande grupo aqui era o grupo Galete, né, que se desenvolveu aqui, tinha o pessoal da Siquel, né, era um grupo forte, né, e a Galete era um grande investidor na região. Aí nós vimos a oportunidade de investir aqui, acharam um novo horizonte que poderíamos crescer mais nisso aqui. A Ceilândia em si, ela começou a desenvolver em função da própria ferrovia, né? E a ferrovia começou o movimento da ferrovia em 77, 78, né? E realmente ela aconteceu em 80, a obra começada, né? de Ferro Carajás. A grande responsável disso aqui foi a Vale do Rio Doce, quando realmente ela deslanchou o projeto dela, que era a mina de Carajás. A pecuária, ela veio junto com a roça de arroz. Nós tirava o arroz e vinha o capim, né? Então nós conseguimos fazer que a pecuária fosse caminhando junto, porque era mais fácil de fazer. Naquele tempo não tinha problema de queimada. Muito fértil as terras e com muito criadores de gado que se propunham, e chegamos a ser aí até a segunda maior em rebanho bovino, depois de Cáceres no Mato Grosso, né?
A gente sabe que com o crescimento da economia, né, o fortalecimento da economia local, as lideranças locais começaram esse movimento de independência de Imperatriz. Esse movimento ele foi encabeçado por pessoas que se tornaram importantes nesse processo. Conheci um vereador que se elegeu vereador em Açailândia por Imperatriz, né? Imperatriz, chamado Raimundo Telefo Sampaio, muito conhecido por Raimundo Sampaio, né? E ele era vereador e nós emancipamos. Ele foi o cabeça da emancipação política de Açailândia, né? Eu tinha um rapaz chamado Seu Du, que tinha um comércio bem ali naquela feirazinha, Zé Crente, né? Dogival, achamos de emancipar Açailândia. Mas tinha alguém para nos ajudar. Quem nos ajudou nisso? Foi um deputado chamado Marconi Caldas, que era presidente da Assembleia, deputado estadual, presidente da Assembleia, e o pai dele desembargador. Para se chegar a isso aí foi um movimento de todos, né, unidos para criar a cidade, e teria que fazer um plebiscito, né? O senhor João era entusiasta disso aí. E mais pessoas, e falam nos dois políticos que tinha na época, que eram os dois vereadores, tanto o Raimundo Sampaio como o Joaquim Rocha, eles lutavam lá. Um trabalho do próprio Carlos Amorim. E tinha o Galdino também, que eu sei que o Galdino deu umas temas, né, por lá também, que para nós era interessante que nós criássemos o município aqui, né? Eu fui nomeado pelo juiz de direito para ser o presidente da comissão plebiscitária, né? E junto com o doutor José Carlos Patriota, era o secretário, o relator, né? E foi feito o plebiscito, o povo não queria. Isso foi uma luta renhida de vários que queriam. O juiz de direito queria por tudo, né? Juntamente conosco, né? E chegamos a ter os 50 mais um, bem só rasteiramente, porque o povo não queria. Você sabe a finalidade de não querer? Não, para não pagar imposto, né? Vai se pagar muito imposto. Você já pensou em não querer a independência de um município? Isso é fato ocorrido e verídico aqui que ocorreu em Açailândia. Mas graças a Deus nós passamos e chegamos aonde estamos. O Estado foi uma época que foi criado vários municípios e Açailândia foi uma das premiadas na criação do município. Dos fatos que mais marcaram na minha vivência aqui em Açailândia foi quando assinaram em um evento a desmembração de Açailândia de Imperatriz, ou a emancipação de Açailândia. Isso me tornou, por eu ser um morador daqui, quase nato daqui, a gente quer sempre liberdade, né? Então Açailândia se tornou independente de Imperatriz. Hoje é uma cidade irmã. Antes das eleições, houve um interventor, que foi o Nelson, passou um ano lá como interventor. Houve 3 candidatos, eu presidia o partido do governo, o PDS, né, que podia lançar 1, 2 e 3, PDS 1, PDS 2 e PDS 3. Só que houve só 2 candidatos, Raimundo Telefo Sampaio, PDS 1, e Val Miranda Fernando Bois, PDS 2. E um do MDB, que só podia lançar a Revolução só permitia que o opositor lançasse um. Aí o finado Ismael Bastos Lopes, tinha uma usina de arroz aí na saída para Uitinga, chegou a ter poucos votos, né? Aí emancipamos e com isso o Sampaio, né, tinha prioridade, ele vereador, foi bem votado, de ser o candidato a prefeito. E o Sampaio lançou-se candidato e queria um vice, né? E da onde tirar esse vice? Aí ele se lembrou que tinha eu aqui, que eu liderava essa parte política, né? Aí ele veio
Eu estava até em São Luís, ele foi lá em São Luís falar comigo, né? Olha, eu quero você candidato a prefeito e quero você como meu vice. Foi eleito, então, em 1982, o Raimundo Telefo Sampaio como primeiro prefeito eleito de Açailândia, que assumiu em 1983, né? E com isso ele começou a administrar e logo depois veio as brigas políticas, né? Raimundo Telefo Sampaio foi cassado pela Câmara de Vereadores e com essa dinâmica toda assume o vice, que foi inclusive o Raimundo Pimentel, né? Que assumiu a prefeitura de Açailândia. Com isso começou uma tradição em Açailândia, o vice sempre assumindo aquela celeuma de vice assumir no lugar do prefeito. Começou com o primeiro mandato, né, de Açailândia. Não tive sorte. Fui muito arrodeado de pessoas interesseiras. Mas é como eu já disse, eu ignorava esse sistema que tem aí no Brasil. O meu sonho foi fazer de Açailândia uma cidade invejosa. Eu tinha tudo para fazer. O dinheiro que eu arranjei naquela época dava para fazer de Açailândia um espetáculo de cidade, porque na minha mão faria. Quem ganhou a concorrência foi a Odebrecht e o dinheiro era 28 bilhões de cruzeiros. Eu jamais pensei que eu poderia perder o mandato de prefeito com a prefeitura em dias em seu pagamento. Tudo a prefeitura estava em dias. Quando me botaram para fora, ficou um saldo bancário no Banco Itaú, agência de Açailândia. O gerente era o Isaías Martins, de 191 milhões de cruzeiro. E eu deixei lá e não peguei. O meu afastamento de Açailândia é como eu já disse, eu não sabia o que era política. Eu não sabia que era tão compromissado como é. O sujeito com a doença na política, o pequeno, é crucificado pelos grandes. E foi o que aconteceu comigo. Eu deixei de cumprir com o presidente da República que se elegeu, que era o Zé Sarney, romper com um deputado federal que era da linha do Castelo. Deixei de apoiar um candidato a deputado federal que era estadual, porque nós já éramos rompidos, Marconi Calda. E deixei de distribuir um dinheiro que eu arranjei em Brasília para fazer o plano de saneamento de Açailândia. Aí eu não fiz a distribuição do dinheiro, aí o pau me pegou. Eu fui afastado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Um eleitoral, não sei qual foi. Foi lá eles que me afastaram. A pedido dos grandalhões. Nós chegamos aqui, aí elegemos o Sampaio. E colocamos o vice, o Pimentel como vice. Mas o Raimundo Pimentel, uma visão grande de querer ser o prefeito, né? Aí juntaram aí com o povo. E quando afastaram ele, eu ia lá, mas meu pai perguntava, Sampaio, o pai perguntava, Sampaio, como é que tá? Tá bom, ele muito ignorante, né? Aquele carrancismo, né? Tá bom, só não tá melhor porque eu não quero. Quer dizer, se ele quisesse, estava melhor, que ele fazia o que eles queriam. Na época, eu não sei o que eles queriam, mas queriam alguma coisa que ele não dava. E aí terminou o Pimentel sendo o prefeito e afastou mesmo e não voltou mais. Mas nós estivemos dentro daquela transformação em Açailândia. E ele, muito turrão, né, não cedeu às chantagens do movimento da coisa, né? Naquele tempo era difícil se caçar um prefeito, né? Era difícil você ver caçar um prefeito. Mas aí ele criou o atrito com os vereadores e criou com o Marconi Caldas. A cassação de Sampaio, o motivo que eles acharam mesmo, porque você quando é candidato, você faz a sua declaração de imposto de renda, né? Para ser candidato. Se você ganha, para assumir, você tem que fazer uma outra declaração de imposto de renda. E ele não fez essa segunda, né? E com isso acharam que ia caçar ele. Tanto que eu dizia para os vereadores, eu digo, olha, caça ele e me caçem também, né? Mas vereador é bicho danado, né?
O Marconi Caldas era muito poderoso, né? Presidente da Assembleia, o pai desembargador, então ele era um homem muito forte. Sou filha do João Leve de Oliveira, conhecido como João Mariquinha, e da Maria do Espírito Santo Souza de Oliveira, conhecida como Divina. Minha mãe era parteira leiga. E meu pai veio para cá, para a Açailândia, trabalhando na Mendes Júnior, Rodobras, naquela época. E chegando aqui, ele resolveu fixar a residência com a minha mãe, sendo um dos pioneiros. Meu pai cuidava das pessoas quando eles estavam chegando, que não conhecia ninguém. A Açailândia é uma miscigenação, né? Então vem gente de todas as regiões do país. E naquela época, o papai e a mamãe eram referência para isso. Quando fala que a Açailândia é uma cidade hospitaleira e acolhedora, a gente se reporta muito a isso, porque a gente viveu isso. E ele teve uma parceira que ajudou ele a construir essa história. E eu me lembro de um episódio que marcou muito, assim, para mim. Nós acordamos um dia de manhã e tinha um pessoal lá em casa tomando café e eles estavam comendo pão com tocinho. E a gente achou muito estranho. E o tocinho cru, sem fritar. E a gente ficou tudo assombrado e perguntando para nossa mãe o que era que estava acontecendo, por que eles estavam comendo daquele jeito. Eu apanhei muito porque botava terra ali onde, para escorrer a água do asfalto, né? Botava aqui uma terrazinha, sentava e descia o tobogã que é hoje. Apanhava ainda porque rasgava a roupa, descendo ali e caía lá dentro da rua do Brejo do Sapo ou da Bueira, né? A gente já começou a trabalhar desde pequeno. Tipo, as minhas irmãs mais velhas iam lavar e a gente ia levando, né? Carregar as roupas. E ao chegar lá, a gente deixava a roupa para ela, nossa obrigação é só, a mãe disse que é só carregar, então nós vamos pular ali. Aí a gente saía dando carambela naquelas montes de cuí, de paia, de arroz. Era a brincadeira que a gente tinha, mas trabalhando, né? A Bueira para nós era a nossa diversão. A gente ia para lá, chegava caminhão para lavar, a gente lavava caminhão, né? E hoje em dia, a Bueira está daquele jeito. Uma das brincadeiras que nós guardamos na memória até hoje, que era o tradicional cuim do seu Ismael, né? Ali que a gente descia rolando para o banho. Então são momentos, né, Alberto, da nossa infância, quando as nossas mães iam lavar roupa aqui no banho do Jacu. A gente, claro, todos nós lembramos disso, né? Uma imagem muito intensa que eu tenho na minha mente, um dia que a gente estava chegando aqui em Açailândia e encontramos o Pedro Maranhão, que era um fazendeiro grande que tinha aqui do lado, e ele estava entrando com uma boiada de gado no Nelório, que eu não conhecia, um gado branco, que eu não sei quantos mil gado tinha, mas ele vinha aqui desde esse corte do mercado até atravessando a Bueira, dá mais de 1 quilômetro, era uma boiada só. Eu fiquei impressionado, porque na minha vida eu nunca tinha visto tanto boi junto, né? Isso foi muito marcante. A outra coisa marcante foi a construção da BR-010, o asfaltamento dela também me chamava muita atenção. Eu fui lavar roupa na Bueira, com uma bacia de roupa, fui comprar o sabão lá na Casa São Francisco. E o meu esposo trabalhava, era sobrinho do Manuel Januário, Manuel Unias de Macedo. E eu cheguei para comprar um sabão. E quando eu saí com a trouxa de roupa, ele olhou para mim, eu olhei para ele e falou assim: ei, houve briga no céu? Eu fiquei assim, não entendi. Eu falei, por quê? Ele disse, não, porque a santa anda passando por aqui. Aí dali surgiu a amizade, começamos a conversar. Todo dia eu ia comprar sabão, porque eu queria ver ele. Eu namorei com ele, né, debaixo dessa árvore. Ela pequenininha, a gente encostava a cabeça ainda nas folhas. E o meu pai fez um banquinho e a gente sentava lá. E minha mãe vinha com a lamparininha e pendurava. Não, minha filha, aqui está muito escuro. Pendurava a lamparininha ali para nós ficar conversando. Para quem não sabe, o Manuel Unias, que era filho do seu Manuel Januário,
foi o primeiro representante político de Açailândia eleito de maneira democrática, pelo voto direto. O que eu lembro da minha infância era vir com meu pai, que meu pai trabalhou também como arregimentador, que a gente chama de gato de fazenda, e esse movimento que tinha no final de semana, de pessoas que chegavam e saíam de Açailândia, aquele movimento, aquele frenesi na feira, que era onde se arrumava mão de obra para todo tipo de serviço aqui em Açailândia, era o que eu lembro. E as idas com minha mãe, lavar roupa onde eram os açaizais de Açailândia, que começava na descida da Capelosa e terminava aqui no Brejinho do Sapo. Essas são as memórias que eu tenho bem vivas da minha infância aqui em Açailândia. A convivência dos anos 70 aqui, que a gente traz, são memórias vivas, né? Da história de Açailândia. Eu estava até comentando com o Alberto aqui, as nossas brincadeiras, os primeiros trabalhos que nós carregamos água para os moradores aqui, naquele pau de varão, né? Nos anos 70. Eu creio que o que mais me marcou naquela época foi a escassez, né, na educação, na questão da saúde. E esse momento me marcou pelo fato de eu ter tido o privilégio de ter pessoas ao meu lado que pudessem me dar essas condições de saúde, né, quando se tratava de pessoas que tratavam da saúde, que era a Maria Enfermeira e a Dona Divina, a gente já estava lado a lado desse pessoal. E posteriormente a educação, né? Eu tive oportunidade, na época era o Colégio do Senhor e a influência do meu tio, né, que quando veio para Açailândia, o tio Galdino, ele veio no propósito de ter que trabalhar na colônia agrícola e ajudou no processo de emancipação política de Açailândia. Então, essas pessoas ao meu lado acabaram me dando essa oportunidade de ter que viver os primeiros passos da minha vida com saúde e educação. Isso marcou muito, porque haveria uma precariedade, né, naquela época. E naquela época, aí as casas daqui eram cobertas de pau de coco e de cavaco de madeira rachada para tirar o cavaco para fazer as casas. O produto que tinha aqui mais era roça, trabalho em roça. Eu cheguei a trabalhar com madeira para serraria, mas não tinha serraria, só tinha uma serraria daqui da Açailândia, que era a colônia. Aí eu tirava a madeira na reta, num carro pequeno, porque não podia carregar com o carro, era tudo pequeno, de 6 metros, e trazia aqui para a serraria da colônia. Esse que era a produção minha. O único que ganhava o trocado era eu, o resto mais era roça, trabalho de roça. Eu presenciei, e não gosto de expor esses fatos, mas é necessário. Então, uma determinada noite, eu estava com um monóculo da mulher, que foi achado o corpo dela cedo, e tinha um ruído dentro de onde eu estava guardando aquele foto. Aí eu pensei que fosse coisa natural. E o ruído continuou, rodava assim, parece que rodava no sentido horário. Aí eu chamei a esposa, vem aqui me ajudar. Quando fomos abrindo a porta do guarda-louça, ela com a lanterna acesa, e aí não tinha nada. Nada. E tinha só o monóculo. Quando eu peguei o monóculo, que olhei no monóculo, me veio subitamente um excesso de medo. A voz era muito forte. Aí eu falei para minha mulher, vamos dobrar o joelho no chão e orar, porque tem uma força aqui que não é eu que inventei. Mas aí eu vi que a barra estava pesando, oramos, dissipou aquela coisa, oramos. Aí eu fui disso. Amanhã eu vou desfazer de todo esse material que tem aqui. Desde o dia que ela morreu, da hora que enterraram ela lá, ela não aquietou. Né? Não sossegava, não deixou sossegar nem o marido dela, nem o menino de 5 anos. Quando foi, ele mandou botar ela dentro da cova, do caixão, que, né? Bem bonito, tudo, caixãozão bonito, aí levou para Paraíba. E eu não sei mais o resultado, o que deu. Falava por boca que o Maranhão não iria comer a carne dela, tá? E realmente, ela faleceu, alguns anos depois, veio a família para levar o corpo, quando tiraram ele já estava intacto. E nessa época foi uma revolução grande aqui na cidade, essa história. Até hoje existem pessoas que têm fotos dessa mulher em pé, que quando tiraram do caixão estava intacto. E foi verídico.